Nosso trabalho é sobre um programa de biosseguridade para os poedeiros. O nosso grupo é composto por mim, Angelina, a Andressa Neves, Juliana Ascenso, Letícia Rojas, Lucas Flores e Raul Alarcon. A propriedade que a gente fez o trabalho tem uma criação de galinha caipiras. O manejo de galinha caipira diminui os danos ao meio ambiente, porque ela se adequa facilmente tanto aos ecossistemas implantados como os equipamentos necessários para a criação de galinha caipira são muito mais fáceis de lidar e muito mais baratos. E elas usam os recursos naturais de uma maneira mais racional e o que torna ela agroecologicamente correta. Quando a produção é integrada à horticultura e à produção de vegetais, possibilita a utilização de alimentos alternativos para a criação das aves. E assim, o que o colégio sobra, por exemplo, dos resíduos domésticos da cozinha, pode ser reutilizado para compor a ração e a nutrição desses animais, reduzindo o desperdício e melhorando o conhecimento sobre rações e nutrição desses animais. Tá, o objetivo é estabelecer um protocolo para apontar os erros cometidos nessa propriedade, fazendo com que, de uma maneira com o menor custo possível, a gente consiga aumentar a biosseguridade desses animais, o bem-estar desses animais, melhorar o manejo sanitário, melhorar o manejo nutricional, para aumentar os índices zootécnicos, sempre levando o menor custo possível, de uma forma que seja viável para a propriedade aplicar essas medidas necessárias. A propriedade fica na área urbana de Pinhais. No momento tem 320 aves, sendo 180 adultas, que são da linhagem Brapa 51, e 140 aves jovens, que são da linhagem Nova G. O sistema de criação é semi-intensivo, então as adultas passam uma parte do dia livres e à noite elas ficam presas. Elas são aves de posturas, não têm debicagem e elas não ficam em gaiolas. Na propriedade existem outros animais. Tem coelhos, suínos e também tem uma vaca em lactação. Existe um técnico agropecuário e mais 4 funcionários. Durante o final de semana, existe um outro funcionário que é um plantonista que fica lá só aos finais de semana. E foi observada uma mortalidade excessiva na propriedade. Um lote anterior, o lote atual, teve uma mortalidade muito grande, assim, alguns anos atrás. Quando esse lote recente chegou, também teve uma mortalidade muito grande. E aí a professora entrou em contato com a nossa professora Gisela para a gente tentar melhorar o manejo desses animais e controlar essa mortalidade. Bom, então, a primeira coisa que a gente identificou na propriedade foi o problema das instalações, né? Um dos principais problemas é o conforto térmico, né? Os galpões que existem lá, eles têm cortina, mas eles não têm forro, eles não têm termômetro, eles não têm ventilador nem nebulizador ou aquecedor para o inverno. Então, foi notado que tem uma maior mortalidade em lotes alojados durante a época do frio. Então, as aves, elas estão desuniformes, e também foi citada pela funcionária, professora, que existe a entrada, sim, de roedores e insetos. A propriedade, ela também não tem pé dilúvio, então isso é um problema muito grande, até para desinfecção, né? E ela contém também muitas frestas, então acontece muita entrada de ar e frio, né, por essas entradas, por isso o problema também do conforto térmico. Então, como as primeiras medidas que a gente recomenda, né, manter os sacos da limpeza e armazenamento, manter os sacos de ração em estrados elevados do chão e afastados das paredes, e em locais secos e arejados, né? Evitar fontes de água disponível próximo da instalação e manter limpa e sem entulho as áreas em volta das instalações, com a destinação correta do lixo e das carcaças. Na estrutura da propriedade
eles têm um galpão que está abandonado, então a gente sugeriu a reforma desse galpão, porque ele não está sendo usado ainda, não foi feito vazio sanitário nele, então precisa ser feito. A reforma desse galpão seria bem importante para a propriedade, então a gente sugeriu, mesmo que seja um alto custo, a gente sugeriu porque evitaria vários outros problemas que também levariam a maiores custos. Então a gente sugeriu, além dessa, a instalação de um forro PVC. Porque o forro PVC, além dele ser mais barato, né, a gente visou economia, e ele também é fácil de limpar, é fácil de instalar, então seria o ideal ali para a estrutura do galpão. Então, além dos galpões que estão com animais, o galpão abandonado também receberia esse forro PVC e as cortinas. Então, além disso, a gente sugeriu o fechamento das frestas. Não adianta nada a gente fazer uma indicação de reforma, de forro, se as frestas que existem ainda não foram fechadas. Então, elas precisam urgentemente ser fechadas para melhorar o conforto térmico. Então, nas instalações, a gente também notou que não é feito adequadamente o armazenamento da cama, tanto que foi mandado pela professora larvas de besouro, né, nessa cama. Então, o armazenamento ele deve ser feito em local seco e ventilado. E ficou muito não preciso a escala de funcionários, né? Apesar de ser poucos funcionários, né, não ficou muito claro como é feito. Então, a gente sugeriu fazer essa escala de funcionários para poder voltar ao programa de luz, que é muito importante, né, para as aves. Então, com essa escala realizada, poderia não só voltar ao programa de luz, como também ter uma maior organização na propriedade. A gente também sugeriu comprar mais comedores e bebedouros do tipo nipo. A gente observou que tinha poucos, né? Pelo menos no vídeo mostravam poucos comedores e bebedouros. E de enriquecimento ambiental, a gente sugeriu o círculo de proteção. Esse círculo ele tem como função proteger os pintainhos, né, de corrente de ar e limitar a área disponível a eles. Então, ele vai manter eles próximos da fonte de aquecimento da água e do alimento. Então, esse círculo ele é montado com chapas compensadas ou folhas metálicas, com altura de 0,40 a 0,60 metros, cercado cada um deles, e uma área aproximadamente 7 metros quadrados para 500 clientes. Então, seria possível fazer esse círculo de proteção, e também de uma cortina vegetal, né? A cortina vegetal ela é uma cerca viva com altura mínima de 1 metro, assim. A gente deve ser evitado por eles, né? Construir essa cerca vegetal, que são frutíferas, porque vão atrair pássaros, né? E esses pássaros podem transmitirem doenças também para as aves. Então, não é recomendado que as árvores sejam frutíferas, mas é legal que tenha ao redor da granja para servir de barreira sanitária e também como quebra de ventos. Aí, no manejo sanitário, a primeira coisa que a gente sugeriu ser muito importante para a desinfecção, para o maior controle, é o pé dilúvio. Então, ele é muito fácil de ser realizado e não é muito caro e dá para ser feito, né? A segunda coisa seria a uniformização adequada para alunos e funcionários. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em pegar os funcionários e os alunos usarem a mesma cor de uniforme. No caso, a gente sugeriu cinza, né? A cor do uniforme, para que possam ser identificados tanto os funcionários que estão mexendo naquele momento com o galpão, quanto os alunos também. Então, tendo um maior controle, maior controle de todo mundo que está entrando no galpão. Além disso, pode ser feito um controle também de turmas que está entrando. Então, por exemplo, se a turma A vai entrar, é anotado na planilha lá que a turma A vai entrar, tem uma certa quantidade de alunos. Também a limpeza de áreas de
comedores e bebedouros, né? Isso a gente colocou que podem ser feitos fichas, né? Durante essa limpeza. Então, se limpou, coloca um xizinho. Se precisa limpar, coloca uma observação. Então, isso seria o ideal, assim, para manter essa limpeza diária. A limpeza da cama, né? E a limpeza da cama é sempre feita com observação. Então, se a cama está mais suja, você vai trocando. E se tiver necessidade de ter um maior controle também disso. Uma área separada para as ervas doentes. Então, poderia ter ou construir ou deixar no galpão que está abandonado a área separada para as aves doentes, fazer um vazio sanitário de onde elas estavam. Então, é muito importante para o controle também de doenças. E a desinfecção a cada intervalo entre lotes e também vazios sanitários. Eu coloquei aqui também, a gente colocou procedimentos operacionais padrões para essa propriedade, porque falta muito controle de entrada de alunos, tanto de entrada de alunos quanto de funcionários. Então, é muito importante que tenha todos esses controles para que possa ser um local melhor controlado, um local com menos incidência de doenças. Então, tudo isso é bem importante. Outra medida de manejo sanitário seria realizar um programa básico de vacinação. As aves na propriedade, elas já vêm vacinadas para a Marek, mas é importante, né, ressaltar que existem outras várias vacinas para poder fazer nas aves ali da propriedade. Junto a isso, é importante também ter em mente quais as doenças, né, que têm uma importância para se fiscalizar, para ter uma certa vigilância, né, e fazer a notificação se for encontrada na propriedade. Como, por exemplo, doença de gumboros, salmonelose, aspergilose, bulba aviária, influenza aviária, cólera aviária, coriza infecciosa, costidiose aviária e bronquite infecciosa aviária. Essas doenças, elas são de grande importância, né, e se encontradas na propriedade, elas são necessárias de notificação. Outro ponto do manejo sanitário que é importante realizar, né, a gente recomenda, é um controle parasitário, né, através de banhos, pulverizações e incinerações, como também fazer o tratamento e a prevenção de doenças com homeopatia e fazer o monitoramento e controle de doenças, como já dito anteriormente. Em respeito da nutrição, nessa propriedade, a nutrição, o enriquecimento nutricional, ela se mostrou bem adequada. Por quê? Porque usa tanto a sobra dos alimentos que são consumidos pelos alunos ali no centro educacional, ele também pode ser oferecido para os animais a ração também. Então, juntando os dois, acaba suprindo as necessidades energéticas e sendo bem enriquecedor para as aves esse tipo de alimentação. Essas são nossas referências. É isso, gente. Muito obrigada.